Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial de direito. E avacalhado também. Estamos aqui eu e a Paula Mazzano, que entende do assunto. Eu entendo um pouco de alimentos, mas a Paula é a área dela. E aí, Paula, o que são alimentos? Bom, inicialmente vamos deixar claro o seguinte. Alimentos não quer dizer que é uma verba para sustentar a fome do outro, né? O nome que se dá é um nome genérico. Alimentos pressupõe o pagamento de um valor que vai ser especificado de acordo com as regras que nós vamos explicar adiante, onde ali devem estar incluídos os valores que a pessoa vai precisar para viver com dignidade. Dentro dessa dignidade estão incluídos alimentação, moradia, escola, vestuário, educação de forma geral, saúde, então medicamento, plano de saúde, né, lazer, alguns tratamentos que forem necessários de acordo com as peculiaridades daquele indivíduo que vai ser alimentado, né? A gente tem, só para dar os nomes de forma correta, de acordo com o que o direito chama, a gente fala alimentante, que é a pessoa que vai prestar os alimentos, e alimentado, que é a pessoa que vai receber os alimentos. Tem algumas diferenças também, mas genericamente falando é assim. A primeira coisa, Paula, quem que pode pedir alimentos para quem? Como é que funciona isso? Olha, tem o dever de prestar alimentos aquele que tem alguma relação familiar com o outro. Dentre essas pessoas podem ser filhos para pais ou pais para filhos, tanto o filho adotivo quanto o filho natural. As regras são as mesmas. Nós temos aí a relação de casamento ou de união estável, né? Então os cônjuges e os companheiros podem pedir alimentos reciprocamente. E na relação familiar você pode vir a ter que pedir para um irmão, né? Para um parente próximo, aí vai depender das circunstâncias e da vivência de cada um, aí você tem que olhar o contexto familiar. Mas basicamente, presta alimentos aquele que algum dia precisou dos alimentos do outro. Essa coisa de reciprocidade mesmo. Então a mãe que criou o filho, o pai e a mãe, né, tem o dever de prestar alimentos a esse filho, e quando esse filho vier a se tornar um adulto e o pai e a mãe vier a necessitar, ele terá o dever de prestar alimentos aos pais. Basicamente é essa razão. Nesse contexto, a relação afetiva também entra, ou só se ela for formalizada num vínculo em qualquer tipo de vínculo? Olha, a relação afetiva, ela entra sim, mas desde que haja uma relação de união estável ou de casamento. A relação de afeto, que a gente chama de namoro, não tem o dever de prestar alimentos. É por isso que hoje em dia a gente tem visto tantos contratos de namoro, principalmente depois da pandemia. A pandemia mudou muito essa questão do direito de família, porque as pessoas ficaram muito tempo confinadas em suas casas, né? E aí surgiu essa situação de se confundirem os relacionamentos afetivos que eram, né, namoros, em relacionamentos afetivos a título de união estável, que é quando você tem a intenção de constituir uma família. E aí as pessoas tiveram que começar a fazer contratos de namoro para descaracterizar a união estável, para que não houvesse o risco de ter que partilhar patrimônio e eventualmente prestar alimentos. Tá. Então, relação afetiva sim, desde que seja uma união estável. Tá. De filho, se não for adotivo, a adoção brasileira, que é o que a gente vê acontecendo aí, eu peguei o filho de fulano para criar, que hoje está menos em uso, mas que antes era filho de criação, mas não tinha nenhum vínculo jurídico. Entendi. É o pai afetivo, então, na hora que você falou do afeto, eu só pensei no relacionamento amoroso. O que acontece com a afetividade nas relações paterno-filiais? Às vezes, o pai biológico de determinada criança registra aquela criança, mas não cria. Ele pode até estar pagando pensão, mas não participa da vida dessa criança. E essa criança acaba criando um vínculo de afeto paternal, né? Paterno-filial com outro homem, que pode ser o companheiro da mãe, pode ser um outro parente, enfim. E começa a considerar esse homem como seu pai. Nesse caso, já existem várias situações
onde essa criança demanda alimentos desse pai e esse pai pode ser, sim, obrigado a prestar alimentos pelo caráter afetivo. Nessa circunstância, sim, eu não tinha entendido a pergunta. Que você tinha feito. Resumindo, na legislação, a linha de parentesco que pode ser pedido os alimentos em linha reta é indefinido, né? Avô para neto. Linha reta, indefinido, linha colateral, eu acredito que tio, até tio. Terceiro grau, tem, então. Sim. Né? Mas as questões são muito peculiares. Então, eventualmente, pode ter um parentesco colateral mais distante, mas as relações de afeto muito próximas que possa vir a obrigar a prestar alimentos. Né? Eu não posso fechar essa regra, né? Porque depende muito do contexto familiar em que a pessoa vive. Tá. E o valor? O pessoal acha que às vezes, não, vai me condenar a pagar 30% do salário mínimo. Aí tem gente que fala, não, tem um cara que está pagando 6 mil reais de aluguel, de pensão, isso e aquilo. Na época que eu estudava era de acordo com a necessidade e com a possibilidade. Como é que funciona o valor a ser pago? Como é que se chega a um valor? Isso. A coisa mais comum que a gente vê quando vai atender esse tipo de situação é a pessoa chegar e falar assim, fulano de tal tem que me pagar 30% porque ele é militar, por exemplo. O militar não existe. Gente, isso não existe. 30% é um percentual do salário da pessoa que, em determinadas circunstâncias, torna-se um valor ideal. Mas a regra não é um percentual específico. A regra é o que o Flávio falou, que é o binômio necessidade versus possibilidade. E a gente pode acrescentar a esse binômio a proporcionalidade. Vamos lá, um de cada vez. Qual que é a necessidade da pessoa que vai receber os alimentos? A necessidade, aí é matemática. Aí você tem que pegar tudo que aquela pessoa que vai receber os alimentos, seja uma criança, um idoso, não importa. Tudo que ele precisa para viver. O aluguel dele é R$1.000, o plano de saúde é 200, e aí que você faz aquela conta toda de qual é a necessidade dele. Aí, em contrapartida, você vai fazer a mesma conta da capacidade financeira da pessoa que vai pagar os alimentos. Então, você vai lá no pai e fala, não, esse pai, ele tem mais 2 filhos, ele vive de aluguel, ele tem uma empresa, ele ganha... o salário fixo dele é 6 mil, mas ele trabalha de Uber à noite, ganha mais 2, então a capacidade financeira dele vai gerar em torno de X, e aí você pega essa necessidade e essa capacidade e junta com uma questão de proporcionalidade. O que é isso? A proporção tem que ser justa, porque não pode nem a criança receber demais, muito mais do que ela precisa, e nem o pai pagar muito menos do que ele pode. Né? Então, suponhamos que uma criança tenha a necessidade de R$1.000 por mês, mas o pai pode pagar 5 mil. Então, para ficar uma pensão justa, você chega no meio termo, em vez dele pagar 1.000, ele paga 2.500. Por quê? Porque a criança tem o direito de viver na mesma situação financeira que seus pais e seus irmãos, né? A Constituição lá em 88... tá. Aí você está explicando que era a próxima pergunta que eu ia te falar. O filho de um artista de uma banda de rock famosa aí que teve um filho brasileiro, que eu não vou falar que é o Mick Jagger para não ter problema com a justiça, ele pagava acho que $50 mil por mês pro filho. Ninguém tem necessidade de ganhar $50 mil por mês, até porque se tivesse, eu ia procurar um governo para me pagar o resto, porque eu não recebo dessa minha necessidade. Mas como é que é? O padrão de vida dos pais influencia? Porque uma coisa é o filho de um trabalhador simples tem uma necessidade dentro de um padrão social que ele está inserido. O filho de um multimilionário, ele tem uma necessidade dentro de um padrão social que ele está inserido. Então isso também é ponderado? Como é que funciona isso? Não só ponderado, como considerado. Né? Eu ia dar um exemplo de uma pessoa bem simples e acabou que o exemplo que você deu também é o oposto e é muito bom. Então, esclarecendo, é o seguinte: os alimentos, por questões constitucionais, não são apenas para prover aquele sustento básico. Você não pode simplificar, enxugar a situação apenas a questão da sobrevivência. Então, por exemplo, na Constituição de 88,
restou claro que todos os irmãos têm que ser tratados da mesma forma, que todos os filhos são filhos, que não pode ter distinção entre um e outro, né? Antigamente existia o filho bastardo, né? Que era tratado de forma diferente. Hoje em dia não existe mais isso, filho é filho. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo do Mick Jagger. O Mick Jagger vive num padrão altíssimo, ele é milionário, ele é cantor de rock famoso, e os filhos dele têm um padrão social altíssimo. Não é justo que o filho dele, que nasceu no Brasil, receba uma pensão apenas para prover o sustento dele. Suponhamos que o sustento dele fosse suficiente, num alto padrão aqui, 10 mil reais. Equiparando a capacidade financeira do pai dele, 10 mil reais seria um pouco. Aí que entra a proporcionalidade. Você pega esse padrão altíssimo com a necessidade dele e faz um meio termo que seja justo, né? De forma que esse filho, e quando eu falo filho, eu tô falando qualquer pessoa que vai receber alimentos, tá, gente? Porque o filho é mais comum. Esse filho, então, vai receber proporcionalmente ao padrão de vida da sua família, não necessariamente só do pai, né? Às vezes a família toda tem um padrão altíssimo, não é justo que o filho receba pouquinho, né? É o que a gente, usando a analogia inversa agora, é o que a gente poderia dizer, por exemplo, na situação de uma funcionária de uma empresa mais humilde, uma moça mais pobre, que tem o filho com um patrão. O patrão é rico, a menina é pobre, o patrão vai pagar o provento do menino só para ele comer, ele vai para a escola pública, ele vai não ter plano de saúde, vai ter que tratar no SUS, ou esse patrão vai ter que manter esse menino no mesmo padrão dos filhos dele, com a esposa dele, que é escola particular, aula de inglês, aula de natação, entendeu? A proporcionalidade é essa. É justo que o filho tenha os mesmos direitos que o irmão. Então, é aí que entra essa análise jurídica que deve ser feita de forma minuciosa. Para isso, inclusive, existem os centros, né, nos fóruns, em todas as comarcas, praticamente todas, de análise psicossocial, né, que tem assistentes sociais e psicólogos que vão até as residências e fazem um estudo sobre esse padrão socioeconômico. Aí você entrou num ponto que é o imaginário coletivo dos homens todos, que acha que está pagando pensão para a mãe do filho se dar bem e não para o filho. Isso é bom de ser esclarecido, tá? Por quê? Porque no imaginário, mas é uma realidade. Você vê os clientes te procuram, acham que, eu estou pagando 5 mil reais para alimentos para o meu filho, a mãe gasta 3 com ela e sai para as baladas e tal, e para o meu filho só fica 2. Não é desse jeito? Como é que funciona isso? A mãe administra realmente, pode gastar o dinheiro do filho dessa forma? Enfim, esclarece isso para nós. O problema disso são as distorções, né, gente? Ninguém é perfeito. Então é claro que existem pessoas que não agem da forma correta que deveriam agir, tá? Então, deixando essas pessoas de lado, vamos partir do pressuposto que a gente está lidando só com pessoas que fazem coisas certas, senão eu não consigo responder, né? O mais comum quando a gente vai atender uma pessoa, que normalmente é um homem, mas pode ser uma mulher, que vai prestar alimentos, é isso. A pessoa chega, ganha, sei lá, 10 mil reais e quer pagar 200 reais pro filho e acha que 200 reais o menino vai vestir, comer, passear, fazer tudo e ainda vai sobrar dinheiro pra mãe pra balada, né? É por isso que o Flávio tava rindo, porque isso é a coisa mais comum que a gente vê. E aí eu faço isso e eu tenho certeza que a maioria das advogadas que lidam com o direito de família e fazem também, é virar para o cliente e falar o seguinte: então você faz o seguinte, você pega a guarda do seu filho, vai cuidar dele você e deixa a mãe pagar a pensão. Aí eles não querem, né? Porque 200 reais não dá para sustentar uma criança e ele não vai querer ficar com essa criança, então ele... Quando a gente faz isso e vê a postura dele de não querer, é porque você já sabe que ele quer atazanar a mãe. Então vamos considerar que não, ele não quer atazanar a mãe, a capacidade financeira dele é essa. Se a mãe distorce o uso desse dinheiro e isso é escancaradamente provável, ele pode até pedir a guarda e provar que a mãe não tem condições de criar o filho. Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente a mãe
nunca está satisfeita com quanto está recebendo e o pai nunca está satisfeito com quanto está pagando. E na hora que você vai ver, eles estão com um problema entre os dois que eles não conseguem solucionar. Uma das grandes queixas que os pais falam é que, eu pago aluguel, 3 mil, dentro das despesas, coloca lá, 3 mil de aluguel, a mãe tinha que pagar 2 mil de aluguel, meu filho 1.000, e ela contabiliza aquilo como sendo despesa do filho e tal, mas ela não tem condição de pagar o aluguel sozinha para ela. Então ela não estaria usufruindo só para ela. É porque quando o casal se separa e tal, os nervos geralmente estão à flor da pele e as questões que geralmente serão decididas de forma racional ficam muito sensíveis, né? Então, isso. E outra coisa que eu queria que você explicasse, a guarda compartilhada evita a pensão? Pois é, então vamos devagar, que é muita informação. Guarda compartilhada não tem nada a ver com pensão. Guarda é o direito e o dever que o pai ou a mãe tem em relação à organização gerencial da vida daquele filho. Então, guarda é o seguinte: você vai autorizar o menino a viajar ou não vai? Você vai autorizar o menino a fazer um procedimento médico? Você vai matricular o menino na escola? Isso que é guarda. Guarda não tem nada a ver com dormir na casa da pessoa. Não existe isso. Guarda é gerenciar a vida do filho. É o pato poder. Que chamava, hoje em dia chama poder familiar, né? Chamava pato poder no Código 16, virou poder familiar e na verdade é isso. É mais uma obrigação do que um direito que você tem. Quando há algumas distorções, por exemplo, o pai é abusivo, maltrata a criança, aí você pode até requerer a guarda unilateral para a mãe. Mas a regra é que a guarda é compartilhada, ou seja, as obrigações inerentes àquela criança são de ambos. Ponto. Guarda alternada, que é um negócio que não funciona muito no Brasil, é raríssimo de acontecer. É quando parte do ano fica com a mãe, parte do ano fica com o pai. Não funciona, não é legal, não pensem em fazer isso, a criança não gosta, a criança sofre, fica sem referência, não sabe onde que mora, não presta. E tem a questão de ter residências alternadas, que na minha opinião também não é legal. Depende muito da idade da criança, mas eu acho que a criança tem que ter a sua casa e ter o seu quarto na casa do outro genitor. Isso é minha opinião, tá, gente? Tô falando que não pode fazer, não. Eu só acho que a criança não fica bem com 2 casas. Experiência já de 20 anos de advocacia nisso. E aí, o que eu ia falar? Outra coisa que você perguntou antes. O negócio do aluguel, a participação da mulher. Tá. O dinheiro que é pago a título de alimentos é o dinheiro para prover o sustento da criança. Se a mãe está pagando despesas de ambos e está fazendo valer as demais despesas com o dinheiro dela, tá tudo bem. O que não pode é o pai virar e falar assim, e eu vou falar isso porque eu já escutei. Eu pago R$2.500 por mês de alimentos, então ela tem que pagar R$2.500 também. Não, não é isso. Conforme eu expliquei no início, é necessidade versus capacidade, possibilidade. Se a possibilidade dele é de pagar R$2.500, quem falou que a dela tem que ser igual? Pode até ser, se os dois ganharem igual e tiverem as despesas iguais. Agora, se ele ganha 6 e ela ganha 2, a capacidade dela não é a mesma dele. Não tem jeito de uma pessoa que ganha 2.000 pagar 2.500 de pensão. Só que a pessoa que está pagando a pensão quer que a outra faça a mágica de estalar os dedos e aparecer o dinheiro para ser igual. Isso não existe, não é assim que funciona. Se fosse assim que funcionasse, a regra não era necessidade versus possibilidade. A regra era uma matemática simples dos dois dividirem as despesas. É possível? É, mas não é a regra. Tá. Então, já falando quem que tem alimento, quanto. Agora, o alimento é fixado, ele pode ser mudado? Sempre. Uma coisa que eu quero esclarecer aqui, que depois pode ser que eu esqueça, é os chamados alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? Em vez de você dar o dinheiro para a outra pessoa pagar as despesas, você paga diretamente as despesas. É possível? É, desde que pactuado anteriormente. Então, por exemplo, na hora que o pai e a mãe de uma determinada criança vão divorciar, eles decidem o seguinte: a mãe vai pagar tudo referente à moradia e vestuário,
e o pai vai pagar tudo referente à educação. É possível fazer assim? É possível. O que não pode é você ter a obrigação de pagar alimentos em dinheiro e da sua cabeça você vai lá e fala assim, não, esse mês eu comprei um tênis, então eu vou descontar. Aí você tem que pagar R$1.000, aí você desconta 500 do tênis e paga só 500. Isso é proibido de fazer, não pode. E as pessoas fazem e acham que estão corretas e depois vem com aquele monte de recibo, aquele monte de papel querendo descontar na pensão, não pode. Foi inclusive o que aconteceu com o deputado Zé Trovão, pelo que eu ouvi da imprensa, lá no Paraná, que ele fala que ele tinha que pagar determinado valor in natura e ele pagou a menos e fez algumas despesas. Pô, Davi, você põe o trem aí no meio e não quer que eu perca a concentração, caramba? É avacalhado mesmo. Davi é o diretor. Não vai cortar isso não, tá? Como é que é? O que a nós estava falando? Você estava falando do deputado que estava pagando algumas coisas in natura. Tá. O que aconteceu? Aí decretaram a prisão dele na execução, nós vamos agora mesmo chegar lá, e é exatamente isso que a Paula falou. Você tem a obrigação de pagar 5 mil, e você paga 4 mil em dinheiro, e ia falar, não, comprei uma passagem aérea para viajar, isso, aquilo outro. A não ser que esteja sido combinado com quem vai receber a pensão, você não pode descontar isso. Isso aí é considerado como uma liberalidade sua, não é? É. Inclusive aconteceu semana passada com um cliente meu, ele vai até assistir isso, vai lembrar. O que ele fez? Ele tinha que pagar, não lembro quanto, um valor mensal para a mãe. O menino já é adolescente, rapazinho já tem quase 18 anos. E ao longo dos anos, o que ele fazia? Tudo que o menino precisava, ele dava o dinheiro pro menino e pagava para a mãe o restante. Então, acho que desde 2015 para cá, a mãe foi computando isso e entrou com uma execução cobrando tudo, todos os valores que faltavam. E aí eu fui para audiência e perguntei a ela, eu falei, mas ele me disse que ele pagava esses valores diretamente pro seu filho. Ela falou, pagava, mas ele pagava da cabeça dele. Ele dava porque ele queria, ou seja, foi um dinheiro que o pai deu pro filho, não foi um pagamento de pensão. E isso realmente não pode deixar acontecer, porque a jurisprudência é sólida, consolidada no sentido de que alimentos in natura ou pagos por liberalidade não podem ser compensados. Tá, e aí, Paula, mais uma questão. Beleza, está combinado a forma de pagamento dos alimentos. Não pagou. Como é que funciona isso? Porque o pessoal fala, tem que esperar 3 meses para entrar com a execução, não tem e tal. Você pode, no dia seguinte que não pagou, já entrar com a execução, como é que funciona isso? Pode. Nós temos dois ritos de execução de pensão alimentícia. Um rito é o rito da expropriação, vou explicar, e o outro rito é o rito da prisão. Com um dia de atraso de alimentos, você já pode executar. Eu não aconselho, porque os processos judiciais são processos lentos, morosos, o judiciário está soberbado, né? Então, o ideal é você esperar alguns dias para ver se a pessoa vai pagar atrasado, de repente resolve extrajudicialmente falando, né? Mas estando atrasado, já pode executar. Quando você vai executar, você pode optar pelo rito que você se sente melhor. O rito da expropriação é o quê? Fulano não pagou a pensão, agora eu vou tirar bens dele, e esses bens podem ser bens móveis, bens imóveis, e pode ser dinheiro, só não pode ser a residência da pessoa, né, onde ela vive, pode ser bloqueio de dinheiro em conta, qualquer coisa. E você pode então expropriar bens para fazer valer o seu crédito a receber, que seria os alimentos atrasados, né? Então esse exemplo que eu dei, né, do meu cliente, ele está devendo partes do valor dos alimentos desde 2015. Então suponhamos que tenha dado 50 mil reais. Essa mãe, ao executar, pode, por exemplo, penhorar o carro dele, que vale 70, e levar a leilão, pegar a parte dela e devolver o resto do dinheiro para ele. Esse é o rito da expropriação. E tem o rito da prisão civil, que é o quê? Não pagou. Juntaram 3 meses sem pagamento, né, de alimentos atrasados, e os 3 meses têm que ser recentes. Então, nós estamos em julho. Para eu executar o rito da prisão hoje,
a pessoa tinha que estar inadimplente nos meses de junho, maio e abril, certo? Então eu junto abril, maio, junho, executo esses 3 meses, peço o pagamento dos meses subsequentes em juízo e peço a prisão do devedor pelo não pagamento. Se ele não pagar, vai ser expedido mandado de prisão. A prisão pode ser 30, 60 ou 90 dias a critério do juiz. O que tem que ficar esperto aí é porque não são 3 meses de atraso, não. É o seguinte, 3 meses de atraso anterior, mais as subsequentes que vão durante o processo. Então tem gente que assusta, enrola o processo, não, vou pagar os 3 meses, estou livre. Não. As que venceram durante o processo, às vezes o juiz põe uma justificativa, alguma coisa assim, demora 8, 10 meses. E a hora que sai o mandado de prisão, sob pena se você não pagar o valor de 10 pensões, 12 pensões. E aí o negócio aperta. Às vezes a família junta o dinheiro, fala aqui, doutor, eu consegui o dinheiro para pagar. Se você não pagar tudo, você não solta a pessoa. Isso. Não adianta. Não tem habeas corpus, não tem nada que você possa fazer. Essa prisão funciona mesmo. Funciona. Funciona. Dizem que é o que mais funciona no Brasil. Mas é aquela situação assim. E outra, não vale a pena enrolar esse tipo de processo. Porque a gente, no Brasil tem... É seu filho, né? Assim, mas às vezes a pessoa não tem. E aí ela fala, não, eu não tenho dinheiro, então eu vou ficar fugindo do oficial de justiça um tempo, porque às vezes eu me organizo. É pior, é muito pior. Aí explica isso. Você não tem, porque a prisão, pelo que eu sei, é o pagamento injustificado da prisão. Exato. Não é só você não pagar. É porque se você tem a prisão decretada, é porque o juiz aceitou que você não pagou porque não quis. Isso. Como é que funciona isso? Então, você perdeu o emprego. Daqui a pouquinho eu vou chegar com as perguntas do telespectador aqui, tá? Mas, a princípio, só dando geral. A princípio é o pagamento injustificado. Você perdeu o emprego, você não precisa mais pagar pensão, como é que funciona? Vamos entrar na questão da revisional de alimentos, que eu acho que é importante nesse momento. Flávio até já me fez essa pergunta e eu não tinha explicado ainda. Os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, quantas vezes for necessário. Aumentou a capacidade financeira? Revisional. Abaixou a capacidade financeira, revisional. Aumentou a necessidade, diminuiu a necessidade, todas as circunstâncias. Quando há alguma alteração, você pode entrar com uma revisional de alimentos. Aí vem essa questão. Eu trabalho, eu ganho 10 mil reais, eu pago 3 mil de pensão. Perdi o emprego, o que eu faço? Paro de pagar a pensão? Não. Eu entro com uma revisional. Enquanto eu não tiver uma decisão na revisional, eu tenho que continuar pagando. Como? Não sei. Tem que continuar pagando. Se você ficar inadimplente, você vai receber uma execução, ok? Aí suponhamos que você seja intimado da execução para pagar em 3 dias ou justificar a sua pena de prisão. Aí você justifica. Aí você fala, excelência, eu não paguei porque eu perdi o meu emprego, eu estou tentando outro emprego e a justificativa está aqui e eu já entrei com uma revisional. Aí corre o risco de você não ser preso. Agora, fica a seu critério quanto pagar? Você pode deixar de pagar? Porque deixar de pagar jamais. O que eu vejo o judiciário acompanhando, assim, é mais ou menos igual a nossa vida de pai mesmo. É o seguinte, velho, depois que você teve filho, você faturou ou não faturou, você tem que pagar a despesa. Tá entendendo? Tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar leite, tem que pagar tal. Não importa de onde você vive. Tá? Onde você vive. Vai lavar carro, com todo respeito aos lavadores de carro, tá? Mas você vai tomar conta de casa, vai fazer o que você for. Mas botar dinheiro dentro de casa é obrigação sua. Sua, enquanto homem e enquanto mulher, dos dois. Não é só do homem, não. Mas tem filho, a responsabilidade não é dele, não. Você fez filho, a responsabilidade é sua. É assim que os juízes têm cara? Me fez lembrar uma audiência que eu fiz logo que eu formei. Eu tinha pouquíssima experiência, mas eu tinha conhecimento da matéria, mas ainda não tinha vivenciado esse tipo de situação. E a gente estava na audiência e o réu era o pai, falando que não tinha dinheiro, que estava desempregado, assim, muito borocochô, né, triste. Aí o juiz olhou pra cara dele e falou assim, deixa eu perguntar um negócio pro senhor. O senhor jejua? Ele falou, não. Sua mãe jejua? Não, ele morava com a mãe. E as pessoas lá na sua casa jejuam? Não. Ele falou, por que você acha que sua filha tem que jejuar então? Se vira, vai trabalhar. E teve uma outra situação, que eu não vou falar qual é a profissão da pessoa, mas a pessoa foi pra audiência comigo, inclusive eu era advogada da pessoa.
negando pagar alimentos e fazendo um drama, que era doente, ele tava até com aquele negócio no pescoço, assim, ó. Negócio encardido, eu já fui incomodada pro fórum e falando que não tinha condição, não sei o quê. E ele falou pro juiz, eu sou tal profissão, não vou falar qual é, porque a pessoa, né? E o juiz falou, tem quanto tempo que o senhor trabalha nessa profissão? Ah, tem mais de 50 anos, eu só fiz isso na minha vida, a única coisa que eu sei fazer. Aí o juiz falou, então o senhor vai mudar de profissão. Porque se em 50 anos o senhor não conseguiu ganhar dinheiro até hoje, o senhor vai mudar de profissão e vai ganhar dinheiro com outra coisa. Ou seja, se vira. Se vira. Seu filho não tem culpa. Na verdade, isso é uma grande mudança que teve, porque antigamente o cara fazia filho e a responsabilidade era só da mãe. Hoje não. Hoje em dia ainda prepondera a responsabilidade da mãe. A sociedade cobra mais. Mas hoje a gente já não aceita mais o cara que faz filho em todo lugar e não liga. Hoje você já começa a recriminar. Não é bacana, não é legal, tá entendendo? Na época do meu avô, o cara não tava nem, fazia filho onde foi a mulher que se virasse. Hoje não, hoje o cara tem que ter responsabilidade. E a justiça tá aí, porque o pai que não cuida dos filhos, ele deixa para a sociedade cuidar. E isso dá um problema. Infelizmente, nós temos algumas situações, porque a gente não pode esquecer que nós também em Belo Horizonte, né, num grande centro, que tem defensoria pública, tem um monte de faculdade de direito que faz assessoria gratuita para as pessoas, mas o Brasil é gigante e tem muitos lugares que as pessoas não têm acesso. Isso é verdade. Então, isso que o Flávio está falando é aqui, né? Aqui em Belo Horizonte, realmente é difícil uma pessoa se esquivar de um pagamento de pensão e desaparecer. Mas acontece demais. A gente tem muita mãe sozinha nesse mundo. Pensão alimentícia, a maioria das defensorias públicas fazem um trabalho maravilhoso e os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito, a maioria faz também. E outra coisa, muitas vezes eu vejo pessoas reclamando que me pediram documento do pai do menino, onde que ele trabalha, isso. É porque o advogado tem que apresentar um mínimo de documentos que comprovem isso. E depois eu gostaria de que você falasse, Paulo, quais são os documentos que você precisa para entrar com a ação de alimentos. Tá? Mas primeiro vou pedir para você responder as questões que o pessoal que nos ouve aí já mandou. Na semana que vem a gente já deve começar a fazer ao vivo, aí o pessoal já deve poder mandar as questões já direto no chat. Ou então você pode deixar nos comentários do Direito em Ação, que a gente faz os programas e vai respondendo aos poucos. Aproveita para seguir. Aproveita para nos seguir, curtir, comentar e... o que mais? Compartilhar. São os 3 Cs. Inclusive, pessoal, quem precisar me mandar pergunta ou tema, sugestões de tema, pode mandar no celular. O Paulo vai deixar o celular dela nesse... No Instagram, enfim. Não, quem não tiver, manda no Instagram, manda... Então, qualquer rede social que quiser mandar, pode mandar. Pensando nisso, até que idade devo pagar sendo pai de um rapaz? Então, o rapaz, pelo que ele está falando, eu realmente confesso, é uma pergunta de um ouvinte, confesso que eu não sei se esse rapaz é maior ou menor de idade. Vamos partir vou responder das duas formas. Se ele for menor, vai a clássica regra da necessidade versus possibilidade, ele vai ter que continuar pagando até o menino adquirir a maioridade. Se ele já for maior, aí a gente vai para a regra necessidade versus possibilidade e tem que analisar algumas circunstâncias. Por exemplo, ele é maior e já trabalha? Se ele é maior e já trabalha e o salário dele já é suficiente para prover o sustento dele, não precisa mais pagar. Mas veja bem, você não pode parar de pagar do nada. Você tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos para parar de pagar. Se você para de pagar só porque o menino adquiriu a maioridade, daqui a pouco ele te executa, porque você continua devendo. Né? Então, para parar de pagar, tem que fazer exoneração. Terminando, se esse menino é maior, mas tem algum problema de saúde ou intelectual ou alguma dificuldade para prover o seu sustento, você tem que continuar pagando. Se o menino é maior e está na faculdade e precisa de alimentos para continuar estudando, você tem que continuar pagando. Então tem que avaliar o caso, tá? A situação. Necessidade e a possibilidade. Necessidade, continua isso. Exato.
E aí, é o seguinte, a única pensão que tem data para terminar é a pensão do INSS. Porque o INSS vai completa 18 anos, ele corta a pensão. Então, isso gera dúvida, às vezes, nas pessoas. Mas é o INSS. Tá? O INSS, inclusive, ele não acrescenta pensão se a pessoa está na faculdade. O pessoal faz essa confusão achando que o regime da Previdência Social é o mesmo do regime de alimentos. Não é, tá? Aqui no Direito de Família, a única coisa que te tira a obrigação de pagar alimentos é a ação de exoneração de alimentos. Fora isso, o dever continua. Meu filho tem 19 anos e completa 20 ainda este ano. Posso solicitar o encerramento da pensão justa da justiça? Pode. Judicialmente, a ação a ser proposta é a ação de exoneração de alimentos. Meu garotão já está formado no ensino médio e também como técnico para Cefet. Já está apto a exercer a profissão escolhida por ele. Isso me isenta ou ainda sou obrigado a honrar com a pensão? Pois é, às vezes acontece do filho ter se formado, ter terminado o curso, né, no caso é um curso técnico, mas vale para a questão da faculdade também, e não quer trabalhar, ele quer ficar na flauta. Nesse caso, você pode pedir exoneração de alimentos, explica para o juiz a situação e o juiz vai avaliar se já está podendo tirar ou se vai reduzindo aos pouquinhos, né? Aí fica a critério do juiz, mas já é o momento sim de pedir exoneração. Ou seja, o pessoal da geração nem estuda, nem trabalha e quer ficar à toa jogando videogame. É. E tem gente que tá ganhando dinheiro jogando videogame, tá? Então a gente não pode nem condenar. Que eu saiba, no momento não faço curso superior, não sei qual rumo ele irá tomar, se irá seguir a carreira na qual se formou ou se retoma os estudos. A justiça aceita tais argumentos para me liberar da obrigação alimentícia? Aceita, mas quer um conselho de mãe? Chama seu filho e conversa com ele, né? Às vezes ele tá precisando de um apoio. Mas, com esses argumentos, você consegue se exonerar dos alimentos, sim. Se eu não estiver trabalhando, eu posso parar, diminuir ou mesmo pausar os compromissos? Aí já parar, exoneração, diminuir, revisional. Pode, mas tudo judicial. Se você diminuir da sua cabeça, você pode ter uma execução depois. Não tem informações sobre os rendimentos da mãe dele e da sua condição financeira atual. E muito menos se ela tem usado os valores da pensão para o uso de bens essenciais, a existência como alimentação ou investimentos. Mas sei que ele tem sido mimado com coisas supérfluas e desnecessárias. Nesse caso, o que devo fazer? Chorar, porque desculpa, mas é aquilo que eu falei do fetiche do cara achando que a mãe está guardando. Mas os mimos não são caso de diminuição de pensão. Isso não. Na verdade, o mau uso assim, tá levando pro parque, tá dando dinheiro para sair pra balada, isso é lazer. Isso não. Você pode até não concordar com o pai, mas tá dentro do padrão de vida que você pode proporcionar a ele. Errado não, né? É certíssimo. E toda mãe que se preza quer mimar seu filho. Não, mas então, a visão do pai pro filho é diferente da visão da mãe pro filho. Isso você sabe, você é mãe do meu filho. Mas pra ela deixar de ser assim, ela tinha que deixar de ser mãe. Mas é porque nós pais, nós funcionamos com o filho de uma forma diferente. Que é o seguinte, não é que você quer mal pro seu filho, não. Você quer que seu filho rompa pra lá. E a mãe quer que ele deite no colo dela e ela fica alisando. Você podia até botar de novo por dentro da barriga para ficar mais protegidinho. E nós queremos que o cara rompa, porque se deixar, o cara deita no sofá e fica por ali. E a gente tem que... É difícil o mundo mesmo. O mundo não dá trégua para ninguém, nem passa a mão na cabeça. Então o que o homem quer? Às vezes eu vejo a pergunta do cara aqui, o que ele quer é o seguinte, o cara tem 19, 20 anos, velho, vai trabalhar, vai seguir em frente. Trabalhar nunca fez mal para ninguém. E você ganhar seu dinheiro, você vai ter uma visão de vida muito melhor. É o pensamento enquanto pai. Tá entendendo? Eu posso até dar o dinheiro pro meu filho desde que ele tenha uma atitude produtiva. Agora, meu filho não faz nada, não tá vendo a geração neném, eu ainda tenho que ficar dando dinheiro para ele. Agora, na técnica, o jeito é o seguinte. Você tá achando que tá sobrando dinheiro, que o menino tá mimado demais, que ele não quer trabalhar, não quer fazer nada, faz uma revisional de alimentos, fala isso tudo pro juiz. Dentro da ação você consegue descobrir quanto que a mãe ganha, porque você não tem nada a ver com quanto ela ganha. Mas a capacidade dela pode ser bem maior que a sua, o que não é problema nenhum, mas aí ela pode prover mais alimentos do que você.
E aí você pode reduzir um pouco o que você paga, judicialmente, tá? Não vai dar a louca e falar assim, esse menino tá mimado demais, não, eu vou pagar só R$ 100. Não faz isso, tá? Mas judicialmente, com um advogado da área, que tenha conhecimento, que saiba conduzir o processo, você consegue tudo que você precisa saber. Tá. A última pergunta que eu queria falar com você, tem a possibilidade na lei de alimentos você instituir um bem para os frutos virarem alimentos até determinada época? Como é que funciona isso? Por exemplo, você não tem renda, mas você tem patrimônio, né? Então você pode falar, por exemplo, o seguinte: eu tenho uma sala alugada lá no centro da cidade, e aí os aluguéis desta sala serão destinados ao meu filho a título de alimentos para prover o sustento dele, já que eu não tenho outra fonte de renda. É muito simples. Isso é possível também. Também, né? Mais alguma coisa, Paulo, em relação a alimentos? Eu acho que não. Mas aí, pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte: o assunto é muito extenso. Se a gente ficar falando de tudo, também fica cansativo. Eu gostaria que vocês comentassem, mandassem sugestões pra gente, perguntas. Se precisar, eu gravo outro vídeo sobre alimentos. As perguntas que a gente receberam foram muito interessantes. E queria pedir para vocês seguirem o canal, assinarem bonitinho, colocar o joinha, compartilhar. Siga no Instagram também, o Direito em Ação, tá? E no TikTok. E no TikTok. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima.